Oi, pessoal! Hoje vamos continuar falando sobre as transformações ocorridas na década de 20 no Brasil. Nesta aula, falaremos sobre aspectos culturais. No ano de 1922, era um ano de celebração para o país. Era o centenário da independência. A independência havia sido proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Então, para comemorar isso, em 7 de setembro de 1922, se realizou uma exposição internacional, com a participação de diversos países e com a demonstração das novidades tecnológicas da época. Nessa exposição, foi feita a primeira transmissão radiofônica do Brasil. Gente, foi muito importante isso. Muito importante. Imagine como se hoje tivesse a exposição do primeiro robô com inteligência artificial no Brasil, falando e conversando com todos. Então, seria o mesmo impacto que naquela época foi essa transmissão radiofônica, seria hoje se a gente visse um robô com inteligência artificial conversando numa exposição no Brasil. Então, esse mesmo impacto, tá? E aí, nessa transmissão radiofônica, o que foi passado nessa primeira transmissão radiofônica, né? Primeiro, um pronunciamento do presidente em comemoração a 7 de setembro. O presidente, na época, Epitácio Pessoa, paraibano, ele que dá nome à Avenida Epitácio Pessoa, que liga o centro da cidade à praia. E além do pronunciamento do presidente Epitácio Pessoa, também foi executada a ópera O Guarani, do grande Carlos Gomes. Vocês já ouviram a música Guarani? Ouçam aí. A partir desse momento, o rádio se consolida como um grande veículo de comunicação e integração do país. E só vai ser ampliado ao longo das décadas seguintes, como o governo posterior a 30, o governo de Vargas, que vai fazer amplo uso das execuções radiofônicas. No ano de 1922, também ocorreu a Semana de Arte Moderna, em São Paulo. Um grupo de artistas e intelectuais inspirados nas ideias de inovação artística que vinham acontecendo na Europa, realizam uma mostra de arte e cultura que foi do dia 13 a 17 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo. E aí, como é que esse pessoal teve essa ideia, né? Porque era um grupo da elite paulista e a elite paulista costumava mandar seus filhos irem estudar na Europa, né? Logo ali, na Europa. E aí eles tinham contato com movimentos artísticos, com
as inovações que estavam ocorrendo na parte de arte e cultura na Europa. E queriam trazer essas coisas aqui para o Brasil. Quando eles retornam, querem trazer essa transformação para as artes, baseado principalmente na ideia do manifesto antropofágico. O que é isso? Se a gente voltar lá para os assuntos sobre povos indígenas, acho que vocês vão lembrar dessa palavra antropofágico, que é o ato de comer seres humanos. A professora está dizendo que os artistas diziam que tinha que praticar canibalismo. Não. Na verdade, era uma antropofagia da arte, em que eles pegariam as influências desses movimentos da Europa e se apropriariam e colocariam características da arte brasileira, características da cultura brasileira, para criar uma arte genuinamente nacional. Nesse evento foram realizadas conferências, leituras de poesia, apresentações musicais e uma exposição de arte. A proposta deles era uma arte que ressaltasse as características indígenas, as cores, né? Cores sempre muito fortes, vibrantes, e também a língua, né? Na parte da manifestação da língua, um poema mais espontâneo, diferente do parnasianismo, que estava até então com o movimento artístico mais, na parte da literatura, mais influente, que era aquele verso arrumadinho, cheio de rima, que a preocupação estava na forma. E no modernismo, eles já estavam mais desapegados da forma e queriam até brincar com a forma. As reações a essa Semana de Arte Moderna foram as mais diversas. Algumas pessoas elogiaram bastante pela ousadia desse grupo, né, de propor uma nova abordagem estética na arte, e outras pessoas acharam de mau gosto, acharam que era feio e que era uma afronta aos valores da arte, da estética, enfim. Então, eram as críticas mais diversas possíveis. Duas curiosidades interessantes sobre a Semana de Arte Moderna, né? Uma é que, durante a leitura de Os Sapos, o Manuel Bandeira, ele acabou não indo, ele estava doente, né? E ele não compareceu. A gente não sabe hoje, depois que eu disser essa curiosidade, se foi doença mesmo ou se ele deu o famoso migué. Mas ele mandou o poema e durante a leitura do poema Os Sapos teve muita vaia, teve muita... as pessoas dizendo palavras assim, isso é muito feio, isso é muito ruim. Então, procurem o poema Os Sapos para vocês darem uma conferida e tirarem as conclusões de vocês. E outra curiosidade é que durante uma apresentação do maestro Villa-Lobos, ele acabou subindo ao palco com um pé calçado e o outro pé uma sandália. Algumas pessoas se escandalizaram, disseram, nossa, como é que pode? Isso é um desrespeito, que deselegância. Outras pessoas disseram, que moderno! Nossa, como ele está quebrando com todos os modelos artísticos! Que inovação! E, na verdade, ele só estava com o pé machucado. Então, gente, esse movimento, apesar de ter tido essas reações tão díspares, né, tão diversas, foi um movimento que revolucionou as artes no Brasil e que abriu caminho para outros artistas que se inspiraram nessa Semana de Arte Moderna, nos feitos dessa Semana de Arte Moderna. Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!